palestrante Elton, né? Elton Petterly. Falei corretamente? Correto. Ok, que é presidente do IDEA Brasil. Você estava contando para a gente num bloco anterior, Elton, sobre as grandes revelações que às vezes um empresário acaba tendo quando ele descobre a teoria se associando à prática. E eu fiquei com a impressão de que tudo se baseia, na verdade, uma questão de planejamento, aquela questão de você se programar. Mas será que esse que é o grande truque, esse que é o pulo do gato? É a pessoa, quanto mais longe, como num jogo de xadrez, quanto mais longe ela conseguir enxergar, melhor ela se sai com aquele negócio? Não há dúvida quanto a isso. Esse é um fundamento importantíssimo, né? Okay. Se eu estou no topo da montanha, essa montanha é de conhecimento, eu enxergo milhares de quilômetros. Quem está na base da montanha não tem todo aquele conhecimento, enxerga só aquele vale. Obviamente, quando eu tomo uma decisão no topo da montanha, eu tomo uma decisão levando em conta fatores que eu estou enxergando lá na frente. Quem está lá na base da montanha está no mesmo momento que eu, no mesmo instante que eu, em termos quase no mesmo ponto físico que eu, só que ele não tem aquele volume de conhecimento, então ele não consegue perceber as tendências, o que pode acontecer, qual é o rumo certo, qual é a direção para tomar lá embaixo. Okay. Né? Aqui de cima ele escolhe fácil. Mas eu estava explicando sobre a capacitação que nós damos e o que eu acho que é o segredo da metodologia do nosso processo, ele passa por uma coisa que a gente chama de ciclo motivacional. Ciclo motivacional é estudado muito em psicologia, é muito pouco usado pelos professores tradicionais. Paulo Freire, que foi um grande educador brasileiro, dizia que as pessoas se movimentam somente pelo prazer. Pelo prazer. Pelo prazer. Né? Você só sai de um estágio para outro, você só se movimenta na busca de algo diferente pelo prazer. Ora, ocorre que muita gente não percebe que está no desprazer. E é onde eu me questionava quando eu lia Paulo Freire. Espera aí, como é que tem gente que está tocando o seu negócio, o negócio está ruim, né? E ele não se movimenta. E a pessoa, às vezes, o próprio negócio desmotiva, a pessoa entra, às vezes, em alguns casos, até em depressão, quando as coisas não acontecem do jeito Exatamente. que ele gostaria. Mas é porque ele cria um processo de autodefesa, justifica que a culpa é do imposto, a culpa é do governo, a culpa está ali fora, a culpa é da concorrência, e aquilo faz bem a ele cria uma zona de conforto que ele se protege. Ok. E a partir daí ele forma uma bolha, né? Onde ele está ali dentro, inserido naquela bolha, e o que está acontecendo em volta do mundo, tudo é culpa de alguém, e ele não vai lá na busca do conhecimento para romper aquilo e fazer aquilo ser revertido. Ora, então ele não percebe que existe um outro estágio de prazer. Ele criou uma zona de conforto que ele pensa que é prazerosa. Enquanto ele não quebrar, e realmente for para a lona e perder tudo, ele não entende que ele tenha que fazer algo diferenciado. Alguns não. Nós conseguimos então, na nossa metodologia, pegar essa pessoa e ele vem dentro do nosso curso. E nesse momento nós temos todas umas táticas onde nós aplicamos pequenos exemplos do cotidiano e onde ele se percebe naquele exemplo fazendo errado. Tem algum grande clássico ou não? Ora, um grande clássico, lógico que eu não poderia fazer uma demonstração aqui, mas é a gestão por caixa, não a gestão por custo, por competência. Tá. Vou explicar isso de uma forma mais clara, pode ser técnico isso. O empreendedor pequeno negócio, né, quem está me assistindo agora já fica arrepiado, porque muitos fazem assim, ele paga tudo e recebe tudo no mês. Ele acha que caixa é a soma de tudo que pagou, com tudo que gastou. E tudo que ele recebeu. E feita a diferença, sobrou no caixa um volume X. Ele acha que aquilo é lucro. E não tem nada a ver com lucro aquilo. Aquilo foi o movimento do dinheiro do mês. Perfeito. Vou dar um exemplo aqui para ser entendido claro. Vamos supor que naquele mês ele faturou 100 mil reais. Para faturar 100 mil reais, ele teve que comprar de fornecedor 50 mil reais. Né? Ele gastou aqueles 50 mil reais, foi um custo do mês. Okay. No entanto, a fatura do fornecedor não cai naquele mês, cai no mês seguinte. Então aqueles 50 mil que ele já gastou, que ele está devendo para daqui 3 meses, 4 meses, não sai do caixa dele. Então no caixa aparece 50 mil a mais. E como ele somou tudo que pagou e tudo que recebeu, apurou e acha que aquilo é o resultado dele, ele já sai gastando, comprando e etc. Né? E lá na frente, na hora de pagar a conta, vai ter o mês, que vai ter muitos fornecedores para pagar, 2 meses seguidos, por exemplo, dá 50 mais 50 daria 100,
e naquele mês as vendas dele foram só 80. E tem outros custos para pagar, e ele acha então que deu um baita prejuízo. Perceba, eu só estou mostrando aqui... Quando ele pega o gráfico dele, o de faturamento versus lucro, tal, etc. É uma loucura. Passa uma impressão completamente errônea do que é a realidade do negócio. Exatamente. Uma coisa que eu já percebi também, isso eu percebi em alguns clientes, não só em Campo Grande, mas algumas localidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, pequenos comerciantes, por exemplo, que pegam o seu cartão de crédito e colocam para a empresa pagar. Pega sua conta de luz, sim, não para a empresa pessoal pagar. Com o profissional. Ah, mas o fim é o mesmo, o dinheiro tem que entrar para eu poder pagar essa conta lá em casa. Então já paga aí, eu sou o dono mesmo. E aí, qual que é a consequência disso, Elton? A consequência é que ele não consegue fazer a leitura da empresa dele. Né? Quando você mistura, imagine que você tivesse que fazer um bolo. Né? Esse bolo tem que ser perfeito. Na hora que você mistura ingredientes de um outro bolo, naquele bolo, você não faz mais aquele bolo, é uma coisa completamente distinta, que pode não dar certo, porque as dosagens não estão adequadas. Quando você mistura a vida pessoal com a vida profissional, você não consegue fazer a leitura da sua empresa. Leitura do quê? Dos seus custos, do seu financeiro, do seu estoque adequado. Então, que tipo de decisão você toma em cima de situações todas misturadas, né? O dinheiro saiu, mas não foi da empresa, um dinheiro que eventualmente entrou e não era da empresa. Então você não consegue fazer correlações verdadeiras do teu custo com o teu faturamento, com o teu lucro. As correlações são erradas. Portanto, a tomada de decisão é toda errada. Então eu estava falando, a nossa metodologia, ela trabalha apresentar pequenos exemplos dessa natureza, e ao isso acontecer, o empreendedor se percebe fazendo errado. E aí eu pergunto, se você se percebesse fazendo algo errado que te incomoda e que te põe em risco, você dorme bem aquela noite? Lógico que não. Lógico que não. Apesar que tem os fumantes que continuam fumando mesmo sabendo que faz mal. Né? É verdade. Mas o índice está diminuindo, pelo menos, felizmente. Então, o que acontece? Essa pessoa ela fica incomodada. E aí você cai no famoso ciclo motivacional que eu falei. Quando você gera um desequilíbrio, seja por um estímulo, um incentivo, causado um desequilíbrio que a pessoa pode ficar incomodada ou até feliz, de forma diferenciada, não interessa. Esse estímulo, esse incentivo de forma diferenciada faz com que ele crie um novo mapa de necessidades. E a hora que ele tem o mapa de necessidades, ele fica ávido por isso. Então, na verdade, é como a gente deixasse ele como uma esponja seca. Quando caiu uma gota d'água, absorve imediatamente. Então, ali vem as técnicas, nós começamos a aplicar as técnicas. E sempre em conta-gota. De maneira que ele vai absorvendo, vai saboreando aquelas técnicas. Quando ele se sente seguro a um certo estágio, puxa, colocamos novamente uma outra questão que o desestabiliza. E ele então, poxa, mas eu preciso saber mais essa. E assim vai. E ele tem tempo de ir para o negócio dele, experimentar e depois no próximo encontro contar a experiência que ele teve. Nosso curso são 6 módulos. Um módulo por semana, são 20 horas, por exemplo, de segunda a sexta. Se for turmas de manhã, de 8 a meio-dia. Se for turmas à noite, 19 às 23 horas. Depois nós temos um intervalo de 3 semanas, justamente necessário para ele fazer a aplicação do que ele aprendeu. Perfeito. Nosso sistema dá apoio à distância para ele, por exemplo, não é um sistema de educação à distância, não. Ele tem dúvida na hora de aplicar, vai ligar, vai colocar um e-mail, o instrutor que deu aula para ele vai esclarecer para ele. No módulo seguinte, ele entra em sala de aula, as primeiras 2 horas, uma revisão de tudo do módulo anterior. O que vocês fizeram? Onde é que vocês não conseguiram fazer? Por que não conseguiram fazer? Né? E aí entra no novo módulo. Terminado o novo módulo, é feita a conexão do novo com o anterior. Então você complementa 2 grandes quadros. Forma um quadro cheio de detalhes, um mosaico. O segundo mosaico, aí você interliga. Ele entendeu 2 pedaços. Aí você vai no terceiro e assim sucessivamente. Sempre de maneira envolvendo ele emocionalmente com profundidade. Emocionalmente? Emocionalmente. Ele tem que ficar com raiva. Ele tem que suar frio. Porque senão não muda. Senão não tem graça. Senão não tem graça. Você não vai participar de algo que não tenha desafios, que não seja relevante. Então nós trabalhamos que tem que ser relevante para ele. Tem que mudar a vida dele em termos comportamentais e em termos técnicos. Né? E ele tem que sentir que, feito essa aventura, é uma aventura diferenciada, o conhecimento que ele adquiriu é gratificante.
É uma conquista, ele conquistou. E tem praticidade. Se não tiver praticidade, não tem sentido. Nenhuma informação que nós damos lá é desnecessária. Todas elas ele consegue ir para a empresa dele e aplicar imediatamente. E outra coisa, ele aprende fazendo. Porque na hora que a técnica foi posta, vem uma série de práticas, linguagem extremamente comum, do dia a dia, linguagem da empresa. Se nós estamos em Campo Grande fazendo o curso, tem alguma particularidade aqui de Campo Grande, no curso vai aparecer a particularidade. Então ele tem realidade e objetivo, ele está dentro do cotidiano. Isso é uma coisa que eu acho importante, porque na verdade isso é do brasileiro, né? A gente tem o hábito de assimilar um pouco a cultura do que vem de fora, então é comum para a gente acabar associando palavras em inglês, por exemplo, para expressões que poderiam ser facilmente traduzidas. Isso, até para quem é do mundo corporativo, que está numa grande multinacional, convive com isso, tem acesso a esse tipo de informação, tudo bem. Aí você vai começar a trazer esse tipo de linguajar até em livros de administração para uma pequena empresa, mais confunde do que ajuda, né? As pessoas chegam com esse tipo de dúvida lá, Elton? Chegam. Por isso que a nossa linguagem é descomplicada. Ok. Nós não usamos palavras que vieram de fora, do inglês, nada. Nós não usamos essas palavras. Nós decodificamos essas palavras, tornando elas extremamente simples de serem compreendidas, entendeu? Ok. Tá? E vocês passam, olha aqui, vocês passam pelos módulos de finanças, negociação, compras e estoque, marketing, administração estratégica, né? Custos. Parte de custos. Ou seja, você ajuda aquele profissional, aquele empresário, né? Aquele empreendedor a fazer o próprio raio-x da empresa. Ele sai desse projeto, ele sai desse programa de capacitação. Nós entendemos que formado como gestor. Ok. Para nós, gestor é uma associação de empresário. Empresário é o que sonha, o que tem sonhos diferenciados, que quer criar, que tem visão diferenciada. Empresário é energia. Empreendedor é energia, é atitude, né? É comportamento. Ok. Né? Já empresário é materialização. Empresário materializa, faz acontecer. Perfeito. Nós temos que juntar no mesmo ser aquilo que é sonho, que é energia, que é comportamento, juntar num formato de ferramentas que se transforma em materialização. Para nós, essa junção chamamos de gestor. Uma pessoa capaz de fazer a gestão plena da sua empresa e obter resultados, mantendo sonhos, mantendo a emoção, tendo visão de longo prazo, né? O que vai acontecer comigo daqui a 5 anos, 10 valores, anos? Né? Valores, por isso que falamos de administração estratégica. Sim. Tem que ter todos os valores, tem que ter uma história, tem que ter gosto por aquilo que faz. Sim. E o negócio tem que ser uma coisa saborosa. É desafiador? Mas eu pergunto. Mas é verdade, o trabalho pode ser algo muito prazeroso, né? Desde que a gente se permita. Agora, quem quiser saber mais informações, como pode estar fazendo, Elton? Bom, vai acessar o nosso site, né, www.idebrasil.com.br. Okay. Ou pode, basicamente eu acho que pelo site, né, lá no site ele entra numa área Fale Com e vai saber na sua cidade ou quando vai ter o próximo curso. Vai saber de lugares que nós estamos dando. Nós atuamos em 19 estados do Brasil, né, temos várias turmas em vários estados do Brasil, então ele vai saber pelas cidades do Brasil onde é que está acontecendo, quando que vai ter uma palestra, quando que vai ter um curso. Aqui em Campo Grande, nós somos parceiros da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Perfeito. Né? Então, se alguém quiser saber qualquer notícia, entra em contato com a Associação Comercial, o pessoal vai dar todos os esclarecimentos, vai mostrar onde é que está acontecendo o curso, como se inscrever, pegar todos os detalhes. Perfeito. E quem não for de Campo Grande, de outra região, quiser saber mais, quiser manter contato conosco, interagir conosco, ser nosso parceiro de qualquer forma, através desse site www.idebrasil.com.br, que vai poder manter todas essas, obter e, né, esclarecer todas as informações necessárias. Ok, Elton. Eu quero agradecer a sua presença. Foi bem esclarecedora. Fiquei com vontade, inclusive, de fazer o curso. Tá? Obrigado. Depois você me fala se apresentador de programa tem desconto. Tá bom? E fica convidado para voltar mais vezes. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande, né? E eu só convido que as pessoas interajam conosco, porque afinal já estamos atingindo mais de 22 anos de interação pelo Brasil todo e podemos trazer, então, acreditamos que dentro da nossa missão, que é compartilhar conhecimento, tornando o empreendedor dos pequenos negócios e médios negócios sustentáveis pela ação deles. Perfeito. Pelo conhecimento.
A essência é o conhecimento compartilhado. Não somos donos da verdade, aprendemos muito com eles, mas essa troca é que tem enriquecido muito, tanto que nós podemos levar como eles que passam a obter melhores resultados. Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Né? Obrigado. E o programa Tendência fica por aqui. Se você tiver vontade de acompanhar essa ou outra entrevista